que rende mais? Qual que é melhor? Qual que vale a pena? Vender opções de Bitcoin ou vender opções de Ethereum? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante e eu vou te responder em detalhes nesse vídeo. Já te adianto que tem diferença nos prêmios, mas a diferença de prêmios não é o ponto mais importante. Vou te mostrar uma planilha com números reais tirados do mercado agora mesmo, tanto para Bitcoin quanto para Ethereum, mas antes disso tem alguns pontos que a gente precisa tratar. Mas eu ainda não me apresentei, caso você tenha chegado por aqui agora e ainda não me conheça, me chamo Carlos Cordeiro e a minha especialidade são opções de criptomoedas. E se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, a melhor hora é agora, porque o meu treinamento, junto com um pacote de uma série de outros treinamentos que vão te ajudar a atuar no mercado, eles estão em promoção de Black Friday. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição que você vai encontrar mais informações. Vou te deixando aqui um QR Code para facilitar e tem também o site, caso você queira simplesmente clicar nele, acessa o link na descrição. E agora, bora pro conteúdo do vídeo propriamente. A primeira coisa que você precisa considerar ao decidir se vale a pena operar opções de Bitcoin ou de Ethereum, não tem relação com os prêmios pagos, e sim com o momento de mercado, porque você está vendendo opção de um ativo que você quer carregar para o longo prazo e você está vendendo opção de um ativo que você já quer ter em carteira. Então, se você acha que agora é o melhor momento para ter uma exposição maior a Ethereum, vale a pena operar opções de Ethereum, porque você já vai ter uma quantidade de Ethereum em sua carteira e vai aumentar essa quantidade de moedas. E o mesmo vale caso você acredite que está no melhor momento para o Bitcoin. Esse gráfico que eu estou te mostrando aqui é um gráfico de preços que mostra o comportamento do Ethereum não no par dólar, e sim no par Bitcoin. Então, desde setembro de 2022, o Ethereum vem percorrendo esse canal de baixa aqui. No ano passado, quem recebe meus relatórios em que eu mostro a minha carteira sabe que no ano passado eu tinha mais Ethereum do que Bitcoin em carteira. Mas a partir do momento que eu identifiquei essa reversão de mercado, eu passei a ter mais Bitcoins do que Ethereums. E esse canal está muito claro, portanto, na minha leitura, a tendência de Ethereum em relação a Bitcoin continua de baixa. Um ponto relevante é que essa linha tracejada aqui é um suporte de price action bem importante. É um suporte que foi testado na metade de 22 e marcou uma reversão de tendência. Então há uma leitura válida de que esse suporte vai marcar a atual reversão de tendência. Portanto, se essa for a sua leitura, talvez valha a pena começar uma exposição maior em Ethereum nesse momento. Você pode talvez enxergar que esse ponto aqui vai marcar o início de um canal de alta secundário, que mais adiante vai haver o rompimento desse canal maior de baixo. Eu acredito que essa leitura é válida, no entanto, eu acredito que até a aprovação dos ETFs spot de Bitcoin, o Ethereum vai permanecer nesse canal de baixa maior. Então eu estou começando a colocar o pé um pouco mais fundo em Ethereum, mas ainda bem pouco. Eu prefiro aportar mais em Ethereum quando eu enxergar o rompimento desse canal de baixa aqui, que eu acredito que só vai acontecer depois da aprovação do ETF de Bitcoin à vista, quando o mercado começar a voltar os olhos para a possível aprovação de um ETF de Ethereum. Leitura de mercado, cada um tem a sua. Ponto é que a leitura de mercado é o primeiro ponto que precede a decisão sobre se vale a pena investir em opções de Bitcoin ou de Ethereum. Se desde esse ponto aqui você estivesse operando opções de Ethereum, você estaria acumulando mais Ethereums, no entanto, cada uma dessas moedas estaria se desvalorizando ao longo do tempo em relação ao Bitcoin. Legal, agora a gente tem que avaliar os prêmios recebidos. E eu vou comparar aqui quanto que hoje está rendendo a abertura de um short strangle de Bitcoin e também quanto que está rendendo essa mesma operação para Ethereum. Na data que eu estou gravando esse vídeo, dia 22/11, a gente tem dois vencimentos acima de 30 dias para tanto Bitcoin quanto para Ethereum. Tem um vencimento no dia 29/12 e outro no dia 26 de janeiro. Nesse primeiro vencimento, faltam 37 dias a partir da data atual e nesse segundo faltam 64. Eu gosto de abrir com a janela entre 40 e 60 dias, então veja que essa aqui já passou um pouquinho e essa aqui está quase chegando, mas ainda não chegou. Eu vou simular aqui a venda de opções para o vencimento 26 de janeiro. 64 dias, com os 30 dias de antecedência eu posso fazer a rolagem e eu tenho esse crédito na base aproximadamente mensal. Então aqui, selecionando opções de Bitcoin com vencimento 26 de janeiro, aqui eu tenho as calls.
Vou pegar o Delta 16, que corresponde ao Strike 52. Isso está me pagando um prêmio de 00212. 00212, vou arredondar para 00210. Receber um pouquinho menos, porque isso seria executado na hora. Então estou chutando para baixo. Agora vamos ver o prêmio da put. Pegar das puts também o Delta 16. O prêmio 00237. Esse 00235 seria executado na hora, então vou considerar ele. No Strike 30, 00230. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar esses mesmos valores aqui do Short Strangle e só vou transportar para essa outra planilha que eu já deixei pronta para te mostrar a comparação com o Ethereum. Eu tinha deixado essa pronta antes e acabei esquecendo. É só formatação a diferença para ficar mais didático, ok? A gente pegou os mesmos prêmios e se eu fizesse essa operação hoje, eu receberia um lucro de 4,40%, fazendo a operação mais tranquila e mais segura possível com zero de alavancagem. Se eu fizesse alavancagem, vendesse uma quantidade maior de puts, meu prêmio recebido seria maior, eu receberia esse prêmio aqui, que representa 13,20% em relação ao capital considerado aqui, que é de 0,1 Bitcoin, ok? Mas eu vou comparar a operação mais tranquila possível. Um short strangle em que você está operando com capital que você já dispõe na corretora. Eu estou considerando aqui 0,1 porque é o contrato mínimo para Bitcoin. Para Ethereum é diferente, mas você pode deixar um Bitcoin na corretora e fazer a venda de um contrato cheio de uma call de uma put. O valor recebido vai ser maior, mas em termos percentuais vai ser a mesma coisa. Você pode fazer isso com 5 Bitcoins e receberia essa quantidade aqui de Bitcoins a mais na data da montagem, o que representaria um ganho na cotação atual de $8.000. Deixa eu voltar aqui para o contrato mínimo. Então a gente recebe esse percentual na montagem, com vencimento para daqui a 60 e poucos dias, sendo prevista com 30 dias de antecedência em relação ao vencimento, a rolagem, a desmontagem da operação e uma nova montagem em que você muito provavelmente vai receber mais um crédito. Portanto, você tem créditos recebidos na base mensal, aproximadamente a cada 30 dias. E agora, vamos ver como é que está a situação de Ethereum. Mesmo vencimento, vamos começar aqui pelas puts. Veja que eu não tenho Delta 16, eu tenho 12 e o 18. O 18 eu receberia 0,0250, o 12 0,170. Então, considerando que tivesse o Delta 16, muito provavelmente eu receberia algo como 0,0230. Olha, esse é o valor que eu tinha puxado há pouco quando tinha disponível o Delta 16. 0,0220, então esse é um valor bem realista, bem condizente, porque quanto mais baixo o delta, menor é o prêmio que você recebe, porém a probabilidade de exercício também é menor, então vou chutar aqui para baixo também, mas para baixo de acordo com o valor condizente com o mercado. E agora vamos ver as calls. A call tem aqui o Delta 16, ó, tá oscilando entre 205 e 209, então vamos colocar aqui 205. Aqui estava 2, mas posso deixar só 1 para ficar a mesma base de comparação. E aqui você pode ver a comparação. Nesse exato momento, o lucro pela venda de opções de Ethereum ele está ligeiramente mais baixo que o lucro pela venda das opções de Bitcoin, mantidas as mesmas proporções. Esse 0,2 de diferença por mês representam algo como 5, 6% de diferença em termos de juros anuais, fazendo equivalência do ganho mensal para o anual. A volatilidade de Ethereum está relativamente um pouco mais baixa que a de Bitcoin, ela está aqui em 55, sendo que no Ivy Rank, que varia de 0 a 100, ela está apenas em 31,5. O Bitcoin ele está em 54, ele está mais baixa, mas no Ivy Rank ele está um pouco mais alta. Então, atualmente ela está mais baixa, mas relativamente ao comportamento do último ano do Bitcoin, o Bitcoin está nesse ranking aqui com uma volatilidade mais alta. Então, até aqui, a gente viu que o principal ponto para definir qual opção a gente opera tem a ver com o momento de mercado. O segundo ponto tem a ver com os prêmios que a gente espera receber. No momento atual, os prêmios de Ethereum estão ligeiramente mais baixos. Alguns dias atrás, eles estavam um pouquinho mais baixos. Via de regra, os prêmios são equivalentes, mas quando algum deles aumenta a volatilidade e o outro não, o que tem volatilidade maior começa a pagar prêmios mais interessantes. Uma outra diferença entre os dois é o contrato mínimo. Eu já mencionei que o contrato mínimo
do Bitcoin é de 0,1 Bitcoins, então caso você queira fazer uma operação 100% coberta, você precisa colocar 0,1 Bitcoins na corretora. Na cotação atual, isso equivale a 3.600 dólares. Já a Ethereum, o contrato mínimo é de 1, não tem fração. Você não pode fazer um contrato de 0,1 Ethers. O mínimo que você pode, vendendo uma opção, é assumir uma obrigação em relação a 1 Ether na data do vencimento e pelo strike. Na cotação atual, embora o tamanho do contrato seja maior, pelo fato de o preço do Ether ser bem inferior ao preço do Bitcoin, você pode operar 100% coberto com a quantidade mínima de 2.000 dólares. Nessa proporção aqui, deixando pelo menos meio Ether e aqui 0,05, você já consegue operar com segurança, mas você precisa de um pouco mais de conhecimento. Não se aventure a fazer isso sozinho sem saber o que você está fazendo. E se você tem o mesmo retorno sobre uma quantidade menor de capital, sua taxa de lucro aumenta. Então, nesse caso aqui, meu lucro em Bitcoin passaria para 8,80%. E em Ether 8,40%. E para operar com capital menor do que esse, tem outras corretoras como a Bybit. Tem vídeo falando sobre isso aqui no canal. Dá para operar com mais alavancagem ainda do que isso? Dá, com segurança. No entanto, essa segurança vem de um conhecimento mais aprofundado e de uma estratégia bem sólida de proteção, tá legal? Todas essas engrenagens funcionando redondinhas num sistema operacional que é validado é o que eu mostro no meu curso. Tem desde o básico do básico das opções para você que é iniciante. A gente vai avançando para estratégias simples, estratégias avançadas. E aqui eu tenho o meu sistema operacional, que é um sistema validado desde a preparação para a montagem até a montagem em si e tudo que eu faço para manter a segurança do meu sistema, podendo operar num nível que me traz retornos maiores. Tudo isso aqui e mais um pacote completaço de produtos e serviços, inclusive mentoria em grupo, mentoria diferente de curso. O curso você pega as aulas e segue o seu aprendizado, com mentoria você tem o meu acompanhamento direto. Enfim, tem muita coisa aqui, eu vou deixar o link para você ver aqui na descrição desse vídeo e tudo isso tá na promoção de Black Friday que obviamente não vai durar por muito tempo. Se você gostou desse vídeo, taca o seu joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado. E se você conhece um amigo, um parente que se interessa por criptomoedas ou por investimentos em geral e acha que vai tirar benefício desse vídeo, compartilha com ele. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço e até a próxima.